O problema 5 é o último da nossa tarefa. Para a função f de x dada pelo gráfico abaixo, diga qual o valor de cada quantidade indicada e se ela existe ou não. Se não existir, explique por quê. Então está aqui itens A, B, C, D e E. Então, dado o gráfico, vamos lá. No item A, eu quero calcular o limite da função quando x tende a 1. O 1 está aqui, né, segundo o gráfico. Para eu calcular o limite da função quando x tende a 1, eu tenho que fazer o quê? Calcular os limites laterais. Então, vou calcular o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda e quando tende a 1 pela direita. Se o x tende a 1, aqui está 1. Me aproximando pela direita, ele vai a 2. Desculpe, me aproximando pela esquerda, ele vai a 2. Se eu me aproximo pela direita, ele também vai a 2. Portanto, no caso aqui, os limites laterais, esquerda e direita, são ambos iguais a 2. Portanto, eu concluo que o valor limite da função quando o x tende a 1 é 2. Resolvido o item A. No item B, eu quero o limite da função quando o x tende a 3 pela esquerda. Somente isto. Então, eu quero o limite lateral esquerdo. Me aproximando de 3 pela esquerda, né? Note aqui, bem próximo de 3 pela esquerda, o valor de y se aproxima de 1. Portanto, está lá. Limite pela esquerda é igual a 1. No item C, o limite da mesma função quando o x se aproxima de 3 pela direita. Me aproximando de 3 pela direita, quanto mais próximo de 3 eu estiver pela direita, mais próximo de 4 estará o valor da função. Olha só, próximo de 3, próximo de 4. Portanto, 4. E o item D, limite da função quando o x tende a 3. Note que eu tenho aqui os limites laterais, esquerdo e direito. Ambos existem, mas são diferentes. Portanto, eu concluo que, no item D, que não existe o limite da função, pois, embora existam os limites laterais, eles são diferentes. Fura o conceito de limite. Finalmente, o item E. Qual o valor da função quando o x tende a 3? Me posiciono em 3 e vou buscar o gráfico. Note que aqui eu não posso parar em 1, porque aqui é vazio. Então, continuo subindo. E encontro o 3. Né? Não é o 4, porque também lá é vazio. Então, f de 3 é 3. Está resolvido. Uma coisa importante de você observar, né? O que você deve observar? Você deve observar que o valor da função no ponto não tem a ver com o limite da função quando o x tende ao ponto. Reitero isto por quê? Porque são coisas distintas. Embora ambos se apliquem aqui à análise do gráfico da função, as ideias são diferentes. Portanto, cuidado para que você não se confunda, né? Ou seja, estude, tenha os conceitos, para que você não se atrapalhe nisso. Lembrando, o valor de função se interessa pelo ponto. Limite da função se interessa pela proximidade do ponto, vizinhança ao ponto. É isto. Espero que você tenha acertado aí as questões quando resolveu a sua tarefa. Bom estudo a você. E lembre, estude. Cálculo, 90% de prática, 10% de conceitos.